Estamos aqui com esse núcleo de profissionais do Centro Psicossocial. Cumprimentar já a coordenadora, Graécia, cumprimentar também a psicóloga Gabriela e também o enfermeiro, Dr. Fábio. A gente começa já essa nossa conversa como gira em torno desse atendimento psicossocial, gira em torno de saúde, falando desse mês alusivo que é o Setembro Amarelo. E já convidando a fala, a psicóloga Gabriela, para a gente estar estendendo um pouco mais sobre essa temática. Gabriela, boa tarde. O Setembro Amarelo para o CAPS. Dentro aqui desses atendimentos, qual a importância de se trabalhar essa temática com essas pessoas desse núcleo e também de forma geral para a população? Bom, é muito importante falar sobre Setembro Amarelo, justamente por ser uma campanha de prevenção, né? Então, quanto mais a gente falar, mais a gente vai abranger a população em geral. Tanto que a gente faz um cronograma aqui no CAPS, justamente para a gente seguir abrangendo toda a população. A gente estava aí nessa semana de feriados, mas a gente já vai começar as nossas atividades, tanto em escola, quanto com os nossos pacientes daqui, quanto com a população em geral. Tem uma programação para cada área do nosso público. Gabriela, existe uma questão do mito. Quando a gente fala em Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, muitas pessoas acreditam que é melhor nem falar. Inclusive nós, enquanto comunicadores, a gente tem uma orientação de não divulgar casos de suicídio, casos de tentativas de suicídio. O seu ponto de vista como profissional, o que é que você acha desses posicionamentos e dessas ideias? Eu acho muito importante a gente falar dessa questão, justamente porque às vezes fica essa dúvida, geralmente quem trabalha na comunicação, de não divulgar. Quando a gente faz essa divulgação de casos de suicídio, geralmente se faz uma divulgação como uma pessoa se suicidou, então aí pode estar gerando uma ideia, pode estar dando um passo a mais para aquela pessoa que já pensa em se suicidar, né? Uma ideia a mais. Então, quando a gente vai falar em suicídio, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Quando a gente vai falar em suicídio, é sempre profissionais especializados. Por mais que seja aqui no CAPS a gente tem uma equipe multiprofissional, as pessoas mais indicadas sempre vão ser psicólogos e psiquiatras. E assim, nem é todo psicólogo e todo psiquiatra que pode falar. Geralmente é pessoas que são especializadas nessa área. Porque é um assunto muito sério, a gente tem que ter muito cuidado ali no manejo da informação. Gabriela, existe um público que são os adolescentes. Você acha que esse assunto, essa temática, ela deve ser trabalhada, enfatizada com esse público? Sim, assim, com os adolescentes que eu já estou trabalhando com esse público, né? Eu estou priorizando falar mais sobre valorização da vida, sobre saúde mental. Eu evito tocar nesse assunto ao certo, porque é justamente essa questão do manejo. Não é todo mundo que tem esse manejo para a gente falar. E aí tudo pode desencadear uma crise, pode desencadear dúvidas, né? E aí é sempre bom a gente ter esse cuidado, Como esse você manejo. falou em questão de reincidência de criança e adolescente, que são os casos que vêm chamando a atenção em relação à idade. Como é que o CAPS está agindo mediante esses diagnósticos, a esses dados, e como é que vocês estão procedendo para fazer essa buscativa e esse mapeamento? Pronto, a gente é um CAPS 1. A gente sabe que a gente tem que fazer a busca ativa de pacientes de todas as faixas etárias, né? A gente tem uma dificuldade maior por ter um número de paciente grande. A gente abrange aqui Lesbos Veloso, mas abrange outras cidades também. Pacientes de outras cidades, eles vêm encaminhados de lá, né? Alguém faz levantamento em um BS, atenção básica, e manda pra gente pra cá. Eu atuo também nas escolas, então fica mais fácil para a gente fazer esse levantamento das pessoas, de adolescentes, de crianças, é, desde ali da creche mesmo. Então fica mais fácil a gente fazer esse acompanhamento para cá. As diretoras acabam me informando, a gente faz esse levantamento. E aí a nossa busca ativa com crianças é mais assim, crianças e adolescentes. E também tem a questão dos transtornos mais severos, pacientes que estão passando por processo de luto, né? Então a gente fica aí sempre muito ligado nessas notícias de pessoas que perdem entes queridos, para a gente sempre estar fazendo uma visita. Pacientes com transtornos severos que acabam surtando, que às vezes as pessoas não sabem como lidar na rua. Então a gente sempre recebe essas notícias e a gente acaba fazendo as visitas para fazer essa busca Em ativa. relação a sigilo, existem algumas pessoas que têm o receio de procurar o atendimento psicossocial, às vezes estão em uma situação extrema, insustentável, precisa de ajuda, precisa desse atendimento, mas fica com uma série de coisas, de questionamentos, de indagações com ela mesma e acaba que não procura ou retarda essa procura aqui ao CAPS. Como é que funciona esse procedimento do sigilo? Ele é resguardado por lei. Então, a gente tem aqui os nossos prontuários.
que eles são armazenados em um local sigiloso, numa sala trancada, num armário trancado. Então, nenhuma informação que está ali naquele prontuário e que o paciente me relata, ela pode ser falada. Então, vamos supor, eu atendi um paciente aqui, eu vou relatar. Nem o próprio paciente mesmo, por lei, pode ler o que está relatado ali, justamente por essa questão do sigilo. Às vezes o paciente me questiona, Gabriela, por que eu não posso ver meu prontuário? É porque às vezes eu coloco uma informação ali, entrego o prontuário para ele ali no corredor, tá cheio de gente, a pessoa acaba vendo. E essa questão ela é resguardada por lei mesmo. Então, quem tem acesso a esse prontuário sou eu, o enfermeiro, assistente social, se for o caso de vulnerabilidade social. O enfermeiro por conta da medicação, né? Mas aquela informação que fica ali, fica entre eu, paciente, prontuário e pronto. Eu não posso falar para ninguém, eu não posso comentar com ninguém sobre nem o mínimo comentário, tipo, ele faz tratamento lá no CAPS. Não, não é da minha responsabilidade nem da minha permissão falar que aquela pessoa é acompanhada pelo CAPS. Então, às vezes eu falo, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tenho muita vergonha, porque eu tenho muito esse preconceito mesmo com a questão do CAPS. Por mais que seja uma forma da gente quebrar esse preconceito, sem autorização da pessoa, eu não posso falar, ele é paciente do CAPS. Não é algo que seja permitido. Assim como também não é algo permitido eu falar sobre o que ela me contou, né? O que é relatado em sessão fica na sessão e pronto. Então, as pessoas que têm aquela ideia errônea de que o CAPS é até um local destinado até para é um sanatório. Tem gente que acha que o CAPS é um sanatório. Que conhece, de repente, a Graessa, que conhece o Fábio, que conhece você, pode ficar despreocupada que esses atendimentos eles vão ser mantidos em um cofre sigiloso. Sim, é o que eu falei, é trancado literalmente no cofre, numa sala trancada, num armário trancado, então é uma coisa extremamente sigilosa. Essa é a questão quando a gente fala que o CAPS, muitas pessoas acham que faz essa comparação com o sanatório. Eu chego a achar até engraçado, porque a nossa função é justamente o contrário. O CAPS surgiu justamente para acabar com essa questão de sanatório, essa questão de internação persistente de pessoas que moravam em hospital. O CAPS surgiu justamente para acabar com isso. E aí a gente proporciona aqui um tratamento para que essa pessoa consiga ser reinserida na sociedade. Então é totalmente diferente dessa pegada do sanatório. Mas é um mito que precisa ser derrubado porque muita gente ainda acredita nisso. E agora a gente está com o Fábio, ele que é enfermeiro aqui do CAPS. Fábio, em relação às medicações, essas administrações, as medicações que são disponibilizadas de controle aqui para esses usuários, para os pacientes do CAPS, como é que a enfermagem atua nessa administração e para organizar toda essa questão que é muito burocrática e minuciosa e, claro, requer muito cuidado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui no CAPS-1, a gente tem um controle, uma lista de pacientes que fazem uso de algumas medicações. Não são, a gente não consegue fornecer todas as medicações que são prescritas, mas a gente tem um leque de medicações que são fornecidas pela farmácia de medicamentos excepcionais, que fica localizada na cidade de Picos. Então, durante um mês, a gente faz esse levantamento dos pacientes que fazem uso dessas medicações e a gente vai até Picos para adquirir essas medicações. Como eu falei antes, não são todos os pacientes, eles precisam obedecer a alguns critérios, né? Como o tipo de doença, certo? O tipo de medicação que ele vai precisar, certo? E também alguns exames eles vão precisar fazer para que eles possam estar recebendo essa medicação de forma gratuita. As outras medicações psicotrópicas que o médico psiquiatra prescreve, ela é fornecida via Secretaria Municipal de Saúde. Existem aqueles casos mais avançados, mais acentuados e mais severos, que são os pacientes que às vezes acabam, no popular, surtando. E a enfermagem ela tem também essa participação, porque em Elesbão Veloso já houve episódios em que esses pacientes necessitaram também o CAPS necessitou da ação da polícia, do SAMU, de toda uma equipe para estar controlando essa situação. Nesse momento, como é que a enfermagem pode estar atuando para estar atendendo e estar resolvendo esses casos? Existe uma dificuldade de nós profissionais do CAPS em geral, não só da enfermagem, estar orientando a população. Porque o CAPS, nós somos um CAPS 1 e a gente trata transtornos graves ou persistentes, certo? De acordo com a nossa portaria.
E a gente não tem estrutura e nem está na nossa portaria que a gente tem meios para fazer esse atendimento de urgências. Então, a gente está sempre orientando. Ó, o paciente de urgência, um paciente que está em surto, que está em um estado psicótico avançado, a gente está orientando sempre ao familiar ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro cidadão, a entrar em contato com o SAMU. Se o paciente estiver agressivo, entrar em contato com a polícia militar e levar esse paciente ao hospital de urgência mais Nesse próximo. assunto, álcool e drogas. E o nosso protocolo de atendimento, na verdade, a gente segue, como eu falei anterior, a nossa portaria, que instituiu o CAPS. O CAPS ele trata transtornos graves e persistentes e trata também os transtornos decorrentes do uso de álcool e droga. Então, a gente não trata o paciente em si que está fazendo o uso. O que nós fazemos é encaminhar para o serviço de atendimento especializado. No nosso caso, a nossa referência é o CAPS AD de Valença. Então, quando a gente é procurado, o que nós fazemos é encaminhar esses pacientes para ser atendidos no CAPS AD de Valença, certo? Na maioria das vezes, a gente acaba fazendo também esse acompanhamento, porque a gente sabe a dificuldade do paciente, certo? Então, a gente acaba fazendo esse acompanhamento, acompanhamos também na fase de internação desses pacientes, certo? Dando todo o suporte ao paciente e também à família do paciente. Então, na verdade, existem limitações nas responsabilidades e nas competências aqui do CAPS também, né? Exato, exato. A gente tem algumas limitações, porque a gente acaba fazendo um pouco a mais, né? E acaba aumentando a nossa demanda, né? Porque, como eu te falei, nós não somos um CAPS especializado para trabalhar o paciente com álcool e droga. Mas como a demanda é muito grande, a gente acaba tendo que, que acolher essa demanda. No caso desse encaminhamento, vocês dão suporte, vocês encaminham a Valência, como é que funciona? Sim, existe a gente faz o cadastro do paciente, certo? E a gente encaminha ele à Secretaria de Saúde, disponibiliza um carro, vai no carro toda semana. Esse paciente é agendado junto à assistente social aqui do CAPS, certo? E ele vai até Valença com um acompanhante, se for necessário. Lá ele recebe todo o atendimento e retorna. E no retorno a gente faz o acompanhamento do paciente aqui no nosso município.